Chegamos então, caros fiéis, com muita alegria, a um dos tempos mais ricos em graças do calendário litúrgico. Eu acho uma grande pena o fato de que a proximidade do tempo da Quaresma cause desconforto, tristeza, desânimo. Muitas pessoas dizem assim: chegou o tempo da Quaresma. Que pena quando a reação é essa. Na verdade, deveríamos dizer, sendo este tempo litúrgico tão especialmente enriquecido por graças da parte de Deus, e essas graças nos são destinadas, colocadas à nossa disposição de maneira tão generosa, bendito seja Deus por isso, com muita alegria iniciamos então este tempo espiritualmente tão rico. Qual que é a nota principal do tempo da Quaresma? Vejam, nosso Senhor ele fala de 3 grupos, de 3 conjuntos de obras, as principais: a oração, o jejum e a esmola. Quem diz oração, diz o conjunto de todas as modalidades de oração, todos os exercícios de piedade, a oração em todas as suas modalidades. E é claro que nós incluímos também os sacramentos nisso, é nossa vida interior. Quem diz jejum, diz não somente uma prática de penitência. É claro que estamos aqui no contexto em que nosso Senhor apresentou aquele ensinamento, mas nós sabemos que ele está encerrando nessa palavra todas as formas autênticas de penitência. E não são poucas. E ele está falando sobretudo do espírito de penitência. Lembrando que, se não fizermos penitência, são palavras dele que eu adapto aqui simplesmente para o nosso contexto. Se não fizermos penitência, pereceremos todos. Se não fizerdes penitência, diz nosso Senhor Jesus Cristo, perecereis todos vós. Lembrando o quanto a penitência é importante. Mas sabe, dizendo isso, é claro que eu me lembro da dificuldade que surge nos corações com relação ao tempo da Quaresma. Quando nós falamos penitência, e essa é uma nota bem característica da Quaresma, muita gente diz, penitência. Reparem como nós fomos condicionados a achar a penitência uma coisa má em si. É claro que ela é sempre, vamos dizer assim, exigente. Causa desconforto, e a ideia é essa. Mas esse desconforto que nós abraçamos, claro, se quisermos viver a penitência segundo o seu espírito próprio, devemos fazer como expressão de amor a Deus. E lembrando que o amor é exigente, enfim, não tem nenhum problema se nós abraçamos tais esforços e adversidades e privações e abnegações por amor a Deus. Estamos no campo da penitência, caros fiéis, penitência e mortificação. Estamos no mesmo campo. E repito, as modalidades de penitência são várias. São várias. O outro grupo, então, de ação é o da esmola. Entendam, esmola é a palavra que reúne todas as iniciativas de caridade, de obra de misericórdia. Corporal, mas também espiritual. E não são poucas coisas. Vejam que todas estas ações, todas essas graças, todas essas disposições estão orientadas para a nossa conversão, salvação e santificação. No final das contas, a Quaresma nos leva a isso, daí a sua importância. Então, nada de tristeza, mas de alegria, alegria temperada pela contrição. Alegria que vai de mãos dadas com a humildade. Alegria que não é alegria carnal nem mundana, deixa isso para lá. Alegria, profunda alegria na alma que vem do alto. Essa alegria. Quero então lembrar, tendo feito esta introdução, que o tempo da Quaresma, que se inicia hoje, é todo ele marcado pelo espírito de penitência. E isso não é uma coisa ruim, não é uma coisa má, como a obediência autêntica não é uma coisa má, por exemplo. Mas qual a importância da penitência? Vamos lá. É claro que eu citei como um dos 3 grupos, não é? Vamos considerar 3 coisas com relação à penitência para bem iniciar esse tempo forte que favorece a nossa conversão e santificação. Quais são? A pergunta é, no final das contas, os motivos da penitência. Penitência no sentido próprio, segundo o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua igreja. Vamos lá, 3 motivos. 3 motivos principais nos obrigam a fazer penitência.
pelos nossos pecados. Na verdade é isso. Em primeiro lugar, um dever de justiça para com Deus. Em primeiríssimo lugar, lembrando aquilo que já consideramos tantas vezes aqui, em primeiro lugar, tudo que fazemos deve procurar a maior glória de Deus. E secundariamente, o benefício do homem. E claro, e buscando o benefício do homem, segundo Deus, buscando a salvação e a santificação, nisso, vivendo autenticamente o processo em questão, nós damos glória a Deus. Então, de novo, o primeiro motivo para se fazer penitência deve-se a um dever de justiça para com Deus. Um dever resultante de nossa incorporação em Jesus Cristo, em segundo lugar. E depois, um dever de interesse pessoal e de caridade. De novo, são 3 os motivos principais. Dever de justiça para com Deus, vamos considerar isso depois. Um dever resultante da nossa condição de membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja, do qual ele é a cabeça. E depois, 3, um dever de interesse pessoal de caridade. Porque é do nosso interesse fazer penitência. Como nós já sabemos o final das contas, tenho certeza que não apresentarei muitas novidades. Vamos lá então, em primeiro lugar, um dever de justiça para com Deus. Como assim? Vamos lembrar a coisa na sua base. O pecado, meus filhos. O pecado é uma verdadeira injustiça. É a injustiça, o pecado. Uma vez que ele rouba de Deus, que rouba a Deus a porção da glória extrínseca a que ele tem direito. Se eu vivesse de acordo com o mandamento de Deus, isso daria glória a Deus. Recusando-me a fazê-lo, vivendo justamente o contrário, eu roubo de Deus aquela glória extrínseca que eu teria dado a ele, se eu fizesse o que ele me pede. Ele exige, pois, em justiça, uma reparação, o soberano Senhor do universo. Reparação que consistirá em restituir a Deus, na medida do possível, a honra e a glória de que o privamos por nossa culpa, pelo nosso pecado. Sim, porque o pecado introduz na ordem da criação uma desordem, seja qual for o pecado. O pecado mais oculto, o pecado mais discreto, mais íntimo, é pecado. Ele introduz na criação uma desordem e exige reparação. Ora, a ofensa, como nós sabemos, esta ofensa, a ofensa que é o pecado, infinita como é. Por quê? Porque o pecado como ofensa é proporcional à grandeza da pessoa ofendida, como toda ofensa. A ofensa é sempre diretamente proporcional à grandeza e à honra da pessoa ofendida. E quando pecamos, ofendemos a Deus e, portanto, essa ofensa, sendo proporcional à grandeza da pessoa ofendida, tem proporção infinita. A ofensa do pecado, infinita como é. Entendam, dessa maneira como eu apresento, objetivamente, ao menos, jamais será completamente reparada por nós. Por conta da desproporção entre o que podemos fazer e o que isso implica. A obrigação de expiar, que existe uma obrigação de reparar, de expiar, ora, abarca a nossa vida inteira. A obrigação de expiar abrange a nossa vida inteira. E essa obrigação é tanto mais extensa quanto maiores tenham sido os benefícios recebidos. A quem mais foi dado, mais será exigido. E também em proporção da gravidade das nossas numerosas faltas. Quanto mais tivermos praticado o mal, mais temos dívida. E quanto mais tivermos recebido os bens de Deus, também. A quem mais foi dado, mais será exigido. Toda vez que eu medito sobre essa frase, eu espiritualmente tremo. Depois, vamos lá, passar para o outro elemento. O dever resultante da nossa incorporação no Cristo. Então, pelo batismo, não é mesmo, caros fiéis, somos transformados em membros, nos tornamos, de fato, membros do corpo místico de Cristo, que é a sua única igreja, aquela que ele instituiu, aquela que é única, una, santa, católica e apostólica, una única, una na unidade. Pelo batismo nós fomos incorporados ao Cristo, ao seu corpo místico, participando, vamos lá, bem unidos a Cristo assim, participando, pois, da sua vida, devemos participar das suas disposições. Ou nós pensamos que, enfim, nós nos unimos a Cristo para participar unicamente da sua glória. Que tal participar da sua cruz também? Se alguém acha estranho essa ideia, lembremos-nos daquilo que nosso Senhor propõe a todo aquele que o segue. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz
e depois vem e me siga. Não é assim? E lembra um grande santo que levar a cruz por amor a Cristo é o sinal mais certo de imitação e de seguimento de Jesus. Simples assim. Então, se nós estamos unidos a Cristo em tudo quanto é disposição referente a Ele. Assim como a cabeça do corpo passou pela cruz, o corpo também passará. E nós lembramos que é necessário passar por não poucas dificuldades, não poucas tribulações para entrar no reino dos céus. Conhecemos essa máxima das Escrituras, não? Ora, Jesus, se bem que impecável, claro que impecável, ele é Deus, e Deus não pode pecar, Deus não pode negar a Deus. Jesus, se bem que impecável, tomou sobre si, como cabeça do corpo místico, o peso, e por assim dizer, a responsabilidade dos nossos pecados, como diz o profeta Isaías, ele tomou sobre si o peso das nossas culpas, sem nunca ter pecado. Carregou sobre ele, e os culpados somos nós. Eis o motivo pelo qual, caros fiéis, ele levou uma vida penitente. Nosso Senhor Jesus Cristo levou uma vida penitente desde o primeiro instante da sua concepção até o Calvário. Não podemos resumir toda a sua dificuldade e sofrimento e aquelas poucas e longas horas que precederam a cruz. Ele levou vida penitente, como nós entendemos muito bem. Sendo para nós, por conta disso, causa eficaz da nossa salvação e causa exemplar da nossa salvação. Causa exemplar porque ele mostra como nós devemos nos comportar. Aquele que passando pela cruz, só para dar um exemplo, aquele passando pela cruz, obteve para nós os frutos da redenção de maneira superabundante. Diz que nós também, carregando a nossa cruz, temos acesso, abrindo largamente as nossas almas para acolher tais frutos de redenção. Um outro exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo foi obedientíssimo, perfeitamente obediente a seu Pai até a última gota de sangue. E assim foi causa eficaz da nossa salvação, derramando o seu sangue por nós, para pagar o preço do nosso resgate. Mas também foi e é sempre causa exemplar da nossa salvação, porque mostra para nós o espaço, o lugar privilegiado, central mesmo da obediência por amor a Deus. Quando se trata da nossa conversão, salvação e santificação. Vamos lá. Caros fiéis, vou continuar. Sabendo perfeitamente que seu Pai, estou falando de nosso Senhor Jesus Cristo, não podia ser aplacado por holocaustos da antiga lei, não tem nenhum sentido. Oferece-se ele a si mesmo como hóstia para substituir todas as vítimas. Ele paga o preço em nosso lugar. Todas as suas ações serão imoladas pela espada da obediência. Todas as suas ações em conformidade perfeita com a vontade do seu Pai, que para ele era o seu alimento. Todas as suas ações serão imoladas pela espada da obediência a Deus por amor. E após o tempo de sua vida na terra, o tempo da sua vida na terra que não é senão um contínuo martírio. Não só uma questão de pobreza, um pouco de pobreza, ou alguma privação, algo de privação abraçado aqui e ali. Não. Um contínuo martírio. Ele morre na cruz, coroando este processo, como vítima da sua obediência e do seu amor a Deus Pai. Muito bem, somos membros do seu corpo? Vamos lá. Ele quer, porém, que os seus membros, para serem purificados dos próprios pecados, se unam ao seu sacrifício e sejam vítimas expiatórias com ele, sempre em associação com ele, porque nós sozinhos, nós por nós mesmos, nada podemos fazer, nem nesse campo, nem no outro. Quero trazer aqui a propósito uma citação de um grande pregador, Bossuet, que diz, Bossuet, para ser o salvador do gênero humano, ele quis ser a sua vítima. Mas a unidade do corpo místico faz que, tendo-se a cabeça imolado, todos os membros devem ser também hóstias vivas. Fim de citação. Bom, e por falar nisso, claro que ele não nos desampara se ele nos chama a esse segmento assim, tão totalizante, vou chamar assim. É claro que ele nos dá em abundância os meios para viver isso bem generosamente. É para nos facilitar este dever. Vejam, estou falando de um dever, penitência como dever.
É para nos facilitar este dever, aliás, que Jesus penitente vem viver em nós. Jesus penitente vem viver em nós pelo seu Divino Espírito, com as suas disposições de hóstia. Para encerrar, então, a penitência se deve a um dever de caridade, que talvez seja o mais conhecido por nós. A penitência é um dever de caridade tanto para conosco, na verdade, quanto para com o próximo. Com relação a nós mesmos primeiro, vamos começar por nós. Nós sabemos, se não sabemos, vou dizer, o pecado deixa em nossa alma consequências funestas, marcas, contra as quais é importantíssimo reagir. O pecado deixa consequências na ordem do criado, mas deixa consequências em primeiro lugar em nós, e consequências nefastas. Ainda quando a culpa ou o pecado, a falta, seja perdoada, ficamos gravemente sujeitos a uma pena, a pena temporal devido aos nossos pecados, por conta da desordem que nós geramos, criamos por conta daquele pecado. Criamos uma desordem, somos responsáveis dela, porque se pecamos de maneira formal, somos responsáveis do nosso ato, temos culpa, isso gera, diria eu, responsavelmente, irresponsavelmente, ou seja, a nossa responsabilidade está implicada de maneira desordenada e implicada, temos que reparar. Temos que compensar. Então ficamos geralmente sujeitos a uma pena mais ou menos longa, segundo a gravidade e o número dos nossos pecados, como também segundo o fervor da nossa contrição no momento da nossa volta a Deus. Claro que tudo se mede segundo dois parâmetros. A quantidade e a gravidade dos pecados de um lado e do outro lado, quanto nós já expiamos nessa vida. Vamos deixar tudo para o purgatório? Eu espero deixar nada para o purgatório. Então, quer dizer, uau, tem muita coisa. Todo o tempo da nossa vida é tempo de expiação. Vejam, quando, por exemplo, as Escrituras dizem, nós não estamos aqui para nos divertir. A gente não está aqui para se distrair. Viver a vida de maneira inconsequente, como se não tivesse nada importante por trás disso. O tempo, repito mais uma vez, o tempo da nossa vida é brevíssimo. E o dom do tempo da nossa vida é preciosíssimo e deve ser utilizado em função do que existe de mais importante e não perdido com coisas que nos distraem tanto hoje em dia e como nos distraem. Talvez seja a nossa geração a mais distraída de toda a história da humanidade. E ao mesmo tempo, veja o paradoxo, nós temos acesso a todas as informações possíveis praticamente. E estamos perdidos, distraídos. Completamente sem percepção daquilo que é o mais importante. E perdemos tempo, um tempo precioso. De novo, caros fiéis, esta pena temporal devido ao nosso pecado tem que ser expiada ou neste mundo ou no outro. No purgatório. Não é? Considerando, por exemplo, a nossa condição de salvação, quando morremos na amizade com Deus, pela graça, e temos a salvação garantida. Indo diretamente para o céu, se somos completamente purificados, ou passando pelo purgatório, se houver ainda algo a expiar. Lembrando que quem morre na inimizade com Deus, sem a graça de Deus, em estado de pecado mortal, sem se reconciliar com Deus, se condena para sempre, aí acabou. Então vejam, a penitência também com relação a isso é importantíssima. Vejam, quando o nosso Senhor, por exemplo, fala de certas privações radicais, usando para isso metáforas, porque no caso que eu vou dizer é uma metáfora, ele diz assim, mais uma vez quero lembrar aqui, se o teu olho te leva a pecar, arranca, porque é melhor você entrar no céu caolho do que para o inferno com os dois. Se a tua mão te leva a pecar, arranca, porque é melhor você entrar sem uma das mãos no céu do que para o inferno com as duas. A mesma coisa o pé. Se o teu pé te leva a pecar, arranca, porque é melhor você entrar no céu com um só do que para o inferno com os dois. É uma metáfora, é claro, o nosso Senhor nunca prescreve, nunca comanda, nunca ordena a mutilação no sentido literal, é claro que não. Nós entendemos o sentido disso. Se a tua maneira de olhar, se a tua maneira de conceber, e principalmente fisicamente também, se o teu olhar te leva ao pecado, para de olhar assim. Para de orientar o teu olhar de uma maneira assim, tão prejudicial a você. E claro, em primeiro lugar, tão ofensiva a Deus. Está fazendo o quê olhando isso desse jeito assim? Que olhar prolongado é sobre isso que é uma ocasião tão perigosa para você?
Ou então, que maneira é essa de conceber as coisas, uma visão interior através de uma ideologia mundana? Não. Isso deve ser arrancado, esses olhares e essas visões distorcidas e deturpadas da realidade, tudo isso deve ser arrancado do nosso viver, entendeu? A mão, representação, se a tua maneira de agir, se a tua maneira de operar te leva ao pecado, que não seja você causa de pecado para você mesmo. O pé lembra a maneira de nós caminharmos nessa vida. Se você caminha não rumo à finalidade suprema da existência, mas no sentido contrário, muda o sentido do teu caminhar. Ora, vejam que é uma ocasião muito propícia, essa, hoje, quarta-feira de cinzas, início desse tempo tão rico que nos proporciona graças de conversão, de penitência, falar sobre mudança de direção. Mudança de direção. Lá onde precisa, não é isso? É um clássico isso, não é? Não é um clichê. Isso aqui é algo que faz parte do nosso cotidiano, é realíssimo. Vou lembrar então aquilo que eu disse. A pena tem que ser expiada ou nesta vida ou lá no purgatório. Ora, é muito mais útil padecer aqui. Quanto mais pronto e perfeitamente pagamos esta dívida aqui, tanto mais apta fica a nossa alma para a união divina, aliás. Por outro lado, na terra é bem mais fácil esta expiação e menos pesada. Porque a vida presente é marcado, o tempo da vida presente é marcado pela misericórdia. A misericórdia nunca se separa da justiça, mas é bem verdade que nós vivemos o tempo da misericórdia e da graça. Porque durante todo o tempo da nossa vida, essa palavra é direcionada a nós. Deus não quer a morte do pecador, mas sim que se converta e viva. E Deus se alegra por um só pecador que se converte. Os céus fazem festa. Tudo Ele faz, tudo orienta, tudo dispõe para a nossa conversão, porque Ele quer muito mais do que você, a tua conversão, entendem? Isso é o que significa misericórdia, a ação da bondade benevolente de Deus, do amor benevolente de Deus que arrasta, que arranca a pessoa do mal e o mal da pessoa, e o mal maior é o pecado. Então, misericórdia na sua expressão suprema é nos arrancar ao pecado. Mandar o pecado para longe, já que ele é o mal maior. Muito bem, e a expiação nessa vida, que eu não me esqueça, é também mais fecunda, vistos serem os atos que nós realizamos aqui, satisfatórios ao mesmo tempo que são meritórios. Lá ninguém merece mais nada, aqui a gente merece. Mais vale 1 minuto de padecimento aqui, 1 hora de padecimento na Terra, com sofrimentos bem importantes, do que uma década, 1 século no purgatório. Caros fiéis, amar a si mesmo significa amar a sua alma. E amar a nossa alma significa torná-la pronta para viver generosamente a penitência. Vamos lá, o pecado deixa em nós outra coisa. Outra coisa. O pecado deixa em nós, além de tudo isso que eu disse, uma deplorável facilidade, tendência mesmo, para cometer novas faltas. Quanto mais você peca, mais você tende ao pecado. É a dinâmica do vício. Entendem? Aquela marca de inclinação para o mal. Precisamente, por quê? Porque quanto mais pecado, tanto mais tais pecados aumentam em nós o amor desordenado do prazer. Mais você faz a coisa torta, mais aumenta o amor desordenado de concupiscência pelo prazer enquanto prazer, completamente separado do dever. Reconhecemos isso, o motor fundamental do pecado, não? Ora, nada melhor para corrigir esta desordem do que a virtude da penitência. Prática sim, mas na base a virtude. Fazendo-nos, vamos lá, concretamente agora, suportar com fortaleza as penas que a providência nos envia, sem reclamação, sem murmuração, e dizendo a cada vez, a cada cruz, obrigado, meu Deus. Diz o apóstolo São Paulo, por tudo dai graças. Isso significa também pela cruz, especialmente pela cruz. Reconhecendo na cruz que Deus envia um meio poderoso de progresso verdadeiro e espiritual na santificação.
estimulando-nos ainda ao ardor para abraçar as privações e austeridades compatíveis com a nossa saúde, e assim a alma vai gradualmente enfraquecendo o amor do prazer e aumentando o temor do pecado que exige tais reparações, levando-nos a praticar atos de virtude contrários aos nossos maus hábitos. Eis o fruto maior da penitência: realizar atos de virtude contrários aos maus hábitos, ajudando-nos a nos corrigir deles, e assim nos dando mais segurança para o futuro em Deus. É, pois, um imenso ato de caridade para conosco fazer penitência. Quem quer se amar, não se esqueça disso. É também, claro, para encerrar, caros fiéis, um ato de caridade para com o próximo. Vamos lá. Falando, por exemplo, de tudo isso que gera em termos de atos contrários ao pecado, atos de virtude, como isso redunda em bem para quem convive conosco, não é verdade? Imagina uma pessoa que ganha em paciência, uma pessoa que vive mais profundamente o amor. A paciência, o amor, a obediência autêntica, como todo mundo ganha com isso. Não só a pessoa. Vamos lá, em virtude da nossa incorporação em Cristo, somos todos irmãos, não é verdade? Todos unidos, membros de um mesmo corpo, todos filhos de Deus, nascidos do alto, na graça. Todos assim, dessa forma, ligados uns aos outros. É o mistério da comunhão dos santos. Ora, podendo as nossas obras satisfatórias ser úteis aos demais, a caridade vai nos levar a fazer penitência não somente por nós mesmos, mas também pelos nossos irmãos. Pela conversão dos nossos irmãos. Senhor, eu vos ofereço essa adversidade em expiação dos meus pecados, pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores. Você nunca rezou assim? Estou dando a alma dessa oração. Este ato, juntamente com a oração, falo da penitência e oração, o melhor meio de obter a conversão do próximo. Ou, se estão convertidos, a sua perseverança. Como me alegra muitas vezes as pessoas dizerem assim: Monsenhor, continuo rezando pelo Senhor. Obrigado. Obrigado por esse gesto de amor manifestado com relação a mim. Lembremos-nos, caros fiéis, que devemos amar o próximo como a nós mesmos, como nós devemos amar a nós mesmos. Então, façamos isso. Mãos à obra, com a ajuda de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.